Havendo quórum regimental, declaro aberta a 29ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar os nobres deputados presentes na Comissão de Constituição e Justiça, Volney Weber, Fabiano da Luz, Napoleão Bernardes, Márcio Machado. Havendo quórum regimental, então iniciaremos os trabalhos. Cumprimentar a todas as assessorias, as pessoas presentes aqui no plenário e quem nos acompanha pela TVA. Discussão e votação da ata da 28ª reunião ordinária e da 5ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, da primeira reunião conjunta das comissões de Justiça, Finanças e Tributação e Educação e Cultura. Todas essas atas já foram previamente distribuídas aos nobres colegas e eu coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovem as referidas atas permaneçam como se encontra. Estão todas aprovadas. Passaremos para a ordem do dia. Tem devolução de vista solicitada pelo deputado Zé Caramori por término do mandato. PL 253/2024, de autoria do deputado Rodrigo Preis, que acrescenta o inciso 9º e altera o inciso 8º do artigo 7 da Lei Complementar 755 de 19, para isentar do pagamento de emolumentos os beneficiários de terras rurais obtidas por meio de programa de reforma agrária ou de assentamento promovido por órgão ou entidade da União e do Estado. O voto foi do relator, o deputado Fabiano da Luz. O parecer é favorável com emenda substitutiva global, que eu coloco agora em discussão. Com a palavra, deputado Napoleão Bernardes. Senhor presidente, caros colegas, bom dia a todos, inclusive aqueles que nos acompanham. Como houve a tramitação desse projeto no meu período de licença, eu não tenho conhecimento a respeito dessa matéria, então eu próprio peço vistas a esse projeto. Vistas concedidas ao deputado Napoleão Bernardes. Referente ao PDL 001/2024, de autoria do deputado Ivan Nates, conforme acordado entre os nobres colegas, colocaríamos em votação hoje. No entanto, até a presente momento não há nenhuma pessoa para substituir a deputada Ana Campanholo. Vamos deixar suspenso por enquanto e qualquer coisa fica para a semana que vem. Passaremos à discussão e votação das matérias. A pedido do deputado Fabiano da Luz, a palavra está com ele porque ele tem compromisso logo em seguida. Muito obrigado, bom dia, senhor presidente, colegas deputados, bom dia a todos que nos acompanham, aos vários estudantes de vários municípios que aqui estão, os vereadores mirins, o pessoal de Saudades que está por aqui também, nossos vizinhos. Eu começo relatando o projeto de lei 259/2021. Esse projeto retorna a este relator após cumprimento da diligência externa, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a Lei Complementar 204 de 2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências para acrescentar a indenização por meio de recursos oriundos do Fundo de Sanidade Animal Fundesa, o abate de animais por leão-baio. A justificativa do autor é que a onça parda ou leão-baio é um animal tímido que evita contato com humanos. No entanto, a degradação do ecossistema onde vive leva a conflitos. Ao buscar alimento, a onça invade áreas de criação e ataca animais vulneráveis, como ovinos e caprinos, consumindo principalmente os órgãos internos das presas. Em face da precipitada diligência externa, as secretarias governamentais se posicionaram contrárias à tramitação da proposta. Anota-se, por oportuno, que todos os eventos anteriormente comentados ocorreram antes do arquivamento da matéria por final de legislatura em 16 de janeiro de 2023. Desse modo, da análise que cabe a esta comissão, anoto que a proposta apresenta-se constitucionalmente formal, vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinária, e não interfere nas competências exclusivas do governador do Estado. Nesse sentido, permito-me divergir dos órgãos estaduais consultados acerca da matéria em sede de precipitada diligência, que se posicionaram contrários à matéria, afirmando que a proposta desvia do propósito do fundo, que tem o objetivo de garantir a sanidade animal. Reitero, contudo, que a matéria tramita desde 2021. Nesse período, nesse parlamento, foi sancionado, inclusive pelo governador Jorginho Melo, o PLC 35 de 2019,
que, dentre outras alterações, acertadamente, possibilitou a indenização de animais de produção mortos por afogamento ou soterramento em decorrência de catástrofes ambientais com recursos do Fundesa, ampliando, portanto, os objetivos do fundo. Desse modo, legalmente e juridicamente, não há obstáculos para a tramitação do projeto. No entanto, propõe uma emenda substitutiva global para alinhar o projeto às atualizações da Lei Complementar 834/2023, à Lei Complementar 204. Ante o exposto, voto com base nos regimentais pela aprovação da continuidade regimental do projeto de lei 259 com emenda substitutiva global. Projeto de Lei 259/2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a Lei Complementar 204/2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Mental, para acrescentar a indenização por meio de recursos oriundos do Fundo Estadual de Sanidade Animal ou abate de animais por leão-baio. Sob a reitoria do nobre deputado Fabiano da Luz, apresentou um excelente voto com substitutivo global para aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Também eu tenho aqui relatório e voto ao projeto de lei 346/2023. Retornam a esta relatoria os autos do projeto de lei de iniciativa do deputado Napoleão Bernardes, que é o rapaz que está aqui ao meu lado, dispondo em seu texto original que os dados relacionados à identidade da vítima e do indivíduo que comunicar qualquer crime que envolva violência física e psicológica nos boletins de ocorrência emitidos em Santa Catarina terão caráter sigiloso, garantindo na hipótese do indeferimento de medida protetiva ou da desistência de representação judicial. O texto original assegura o sigilo das identidades, visando proteger as vítimas e testemunhas que frequentemente hesitam em denunciar crimes devido à insegurança quanto à confidencialidade de seus dados. Após a primeira análise do projeto, solicitei diligências a diversas instituições, incluindo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e o Ministério Público, que apontaram inconstitucionalidades no texto original. O Ministério Público destacou que a decretação de sigilo amplo e irrestrito violava a Constituição. Para corrigir isso, o autor apresentou uma emenda substitutiva global. Ao reavaliar a proposta, após a supracitada emenda, confirmei que ela não infringe as competências legislativas do Estado e se enquadra nas normas pertinentes. A emenda proposta garantiu que o sigilo seja aplicado em situações excepcionais, permitindo o acesso às informações por advogados e autoridades competentes. Além disso, a nova redação introduziu a possibilidade de solicitar sigilo de forma online ou presencial, aumentando a segurança jurídica. Diante do exposto, com base nos artigos 72 e 144 do Regimento Interno do Poder, voto pela aprovação do projeto de lei 346/2023 na forma da emenda substitutiva global apresentada pelo autor, deputado Napoleão Bernardes. Quero agradecer seguindo o rito aqui dos projetos, pela ordem, muito obrigado. Projeto de Lei 346/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que estabelece a política de segurança dos dados relacionados à identidade da vítima e do indivíduo que comunicar crime que envolva violência física e psicológica nos boletins de ocorrências emitidos no Estado de Santa Catarina, popularmente denominado denúncia segura. Sob a relatoria, o deputado Fabiano da Luz apresentou o voto para aprovação da matéria com substitutivo global, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Eu tenho também, presidente, o PL 358, de autoria do deputado Vicente Carro Preso, que declara de utilidade pública a Associazione Internazionale Trevigiani nel Mondo, Sessione di Chapecó, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Após cumprida toda a documentação, o parecer é pela aprovação. Projeto de Lei 358/2024, de autoria do deputado Vicente Carro Preso, que declara utilidade pública a Associazione Internazionale Trevigiani nel Mondo, Sessione di Chapecó. Sobre a relatoria, o deputado Fabiano da Luz apresentou o voto pela aprovação do referido projeto, o qual coloco em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como está aprovado. Presidente, eu tenho também aqui a devolução ao projeto de lei 69/2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, que dispõe sobre as sanções administrativas e restritivas e restrições aplicadas aos ocupantes de invasores de propriedades rurais e urbanas. O PL, ou dentro desse projeto, foi apensado os projetos PL 70 e 197. Devolução sem manifestação. Devolução devista ao PL 69/2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, que dispõe sobre sanções administrativas e restrições aplicadas a ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Está pensado aos referidos projetos, o PL 70/23 e projeto de lei 197/2024. O voto precedente é do deputado Vonei Weber, que apresentou pela admissibilidade com uma emenda substitutiva global, o qual agora eu coloco em discussão, uma vez que o deputado Fabiano da Luz, que havia pedido vez, não apresentou nenhum voto contrário. Continua em discussão. Não havendo quem querer discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovem permaneçam como se encontra. Está aprovado o voto do deputado Vonei Weber junto ao referido projeto. E, por último, devolução de vista ao PL 523/2023, de autoria da mesa, que institui o Comitê para a Política de Convivência no Ambiente Escolar, Conviva, no Estado de Santa Catarina. Devolução também sem manifestação. Devolução devista ao PL 523/2023, de autoria da mesa, que institui o Comitê de Política de Convivência no Âmbito Escolar, Conviva, no Estado de Santa Catarina. Voto precedente da deputada Ana Campanholo apresentou um voto pela admissibilidade com uma emenda substitutiva global, que eu coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Também está aprovado junto à CCJ o PL 523/2023. Senhor presidente, pela ordem, se me permite, só gostaria de registrar a presença. Estamos tendo a visita do Giovanni Cândido Gomes, lá de Santa Rosa, e da Iomara Julita Ribeiro, presidente da TRAESC, Associação de Trânsito de Santa Catarina, e a sua assessora nos honram com a sua presença. Sejam bem-vindos a essa casa. Obrigado, senhor presidente. Ok. Passo a palavra agora para o deputado Pepe Colasso para relatar os seus projetos. E agradeço ao deputado Fabiano da Luz pela celeridade. Senhor presidente, senhores deputados, vamos tentar dar celeridade aqui, que tem bastante projeto para ser analisado na manhã de hoje. Os 5 primeiros, vou pedir para que a gente possa fazer a votação em bloco, tendo em vista que todos são para declarar de utilidade pública. Eu falo do projeto de lei 0407 de 2024, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que declara de utilidade pública a ADORE, Agremiação de Orquidofilia do Itapucu de Jaraguá do Sul. Também o projeto de lei 0408/2024, de autoria do deputado Carlos Humberto, que declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social e Educacional Você Tem Valor, do município de Palhoça. Também o projeto de lei 0427 de 2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Basquetebol Feminino, BFB. Também o projeto de lei 0451 de 2024, de autoria do deputado Lunelli, que declara de utilidade pública o Instituto Brigada do Reino de Itajaí. E o projeto de lei 0455 de 2024, de autoria do deputado Camilo Martins, que declara de utilidade pública o Instituto Pedra Branca de Palhoça. Todos eles, todos os 5 projetos de lei, as documentações estão todas de acordo e nós votamos pela admissibilidade.
Eu vou pedir licença também aos nobres colegas e vou fazer votação em bloco dos projetos, ora apresentados pela relatoria do deputado Pepe Colasso para aprovação da matéria, que são projetos que declaram utilidade pública. Então, o PL 407/2024, o PL 408/2024, o PL 416/2024, o PL 451/2024 e o PL 455/2024. Todos os projetos apresentaram parecer favorável pelo deputado Pepe Colasso, que são todos eles que declara alguma instituição de utilidade pública. Então, eu coloco em discussão em bloco, não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem quando se encontram. Estão todos aprovados os PLs ora citados. O próximo projeto de lei, 0453/2024, também é para declarar de utilidade pública, de autoria da deputada Ana Campanholo. Ela declara de utilidade pública a Associação dos Socorristas da Palhoça. Esse projeto não entrou na votação em bloco porque nós estamos pedindo diligências internas para a autora do projeto de lei. Projeto de lei 453/2024, de autoria da deputada Ana Campanholo, que declara de utilidade pública a Associação de Socorristas da Palhoça. Sobre a relatoria do deputado Pepe Colasso, apresentou diligência a própria autora para regulamentar o projeto, qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação os deputados que aprovam de diligência permaneçam como se encontra. Está aprovado. Saindo das declarações de utilidade pública, o próximo projeto de lei é o 0416/2024, de autoria do excelentíssimo deputado Napoleão Bernardes, que altera o anexo único da Lei 18.531, consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para instituir a Semana da Literatura Catarinense. No que compete a esta comissão, eu não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria, então, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual. Projeto de lei 416/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui a Semana de Literatura Catarinense. Sobre a relatoria do deputado Pepe Colasso, apresentou o voto favorável, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Próximo projeto de lei, 452/2024, de autoria do deputado Sorato. Ele denomina de Alexandre Tomás Filho, o Ginásio de Esportes do Centro de Educação Profissional de Humício Freitas, localizado no bairro Santo Antônio de Pádua, no município de Tubarão. Altera o anexo 1 da Lei número 16.720, 2015, que consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina. A proposta pelo nobre deputado cumpre todos os requisitos legais e constitucionais, não havendo obstáculos para o seu prosseguimento, então eu voto pela admissibilidade da tramitação do projeto. Projeto 452/2024, de autoria do deputado Sorato, que denomina Alexandre Tomás Filho, o Ginásio de Esporte do Centro de Educação Profissional de Humício Freitas, localizado no bairro Santo Antônio de Pádua, no município de Tubarão. Sobre a relatoria, o deputado Pepe Colasso apresentou o voto para a aprovação do referido projeto, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O projeto de lei 467/2024, de autoria do deputado Carlos Humberto, que também declara de utilidade pública, desta vez a Associação de Mães e Pais de Autistas de Apiúna, nós estamos retirando de pauta a pedido do autor. PL 467/2024 foi retirado de pauta. Agora o projeto de lei 0436/2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a lei número 12.854, 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para incluir entre as vedações previstas o abate de animais da espécie leão-baio e de outros animais silvestres, inserindo na condição de infração gravíssima. Pedi um pouquinho de paciência, senhores deputados, porque a leitura do voto e da justificativa é um pouco extensa. Cuida-se da análise de emenda modificativa, evento 5, apresentada na Comissão de Finanças e Tributação, e da emenda substitutiva global, evento 8, apresentada na Comissão de Agricultura do projeto de lei 0436/2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que inclui, entre as vedações previstas, o abate de animais da espécie leão-baio e de outros animais silvestres, inserindo na condição de infração gravíssima. A matéria já foi submetida à análise dessa comissão,
que, após ouvir a Secretaria de Meio Ambiente, o Instituto do Meio Ambiente e a Procuradoria-Geral do Estado, manifestou favoravelmente a proposição, apresentando uma emenda substitutiva global, esta emenda acolhendo as sugestões dos órgãos consultados, adequando a proposta, em especial, à lei federal. O projeto seguiu para a Comissão de Finanças e Tributação, onde foi apresentado e aprovado uma emenda modificativa, ora analisado com o fito de sanear a redação do projeto texto normativo, bem como a duplicidade dos incisos 16 do artigo 2º da norma, em consonância com a intenção do autor da proposição. O relator na questão foi o deputado Fernando Crelin. Em continuidade à sua tramitação, a proposição foi submetida à Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que optou por apresentar uma emenda substitutiva global para o fim de adequar a presente proposta técnica legislativa e ao disposto da Lei Complementar número 589, de 18 de janeiro de 2013, dentre outras questões de decorrência da recente publicação da Lei número 18.684, de 4 de setembro de 23, que modificou o artigo que ora se pretende alterar. O relator em questão, o deputado Neudir Sareta. Posteriormente, a matéria foi remetida à Comissão de Turismo e Meio Ambiente e à Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. Em que ambas deliberaram pela aprovação dos termos da emenda substitutiva global inicial aprovada pela CCJ, rejeitando as modificações introduzidas pela Comissão de Finanças e a emenda substitutiva global da Comissão de Agricultura. Vamos ao voto. Inicialmente, entendo por necessário apresentar uma subemenda modificativa à emenda substitutiva global apresentada pela CCJ, para ajustar a redação à técnica legislativa, tendo em vista a alteração do dispositivo da Lei número 18.684, de 4 de setembro de 2023, que modificou o artigo que ora se pretende alterar. Acerca da emenda modificativa, apresentada na Comissão de Finanças e Tributação, entendo que esta deva ser rejeitada, porque ela não atende à técnica legislativa, além de restar prejudicada devido à recente alteração da Lei 12.854, de 2003, pela Lei 18.684, de 2023. Quanto à emenda substitutiva global apresentada pela Comissão de Agricultura, embora tecnicamente adequada, ela se mostra menos eficaz em assegurar a compatibilidade do projeto com o ordenamento jurídico nacional e em alcançar os objetivos de política pública almejados, em comparação com a proposta apresentada pela CCJ. Ademais, entendo que esta emenda resta prejudicada em razão da emenda substitutiva global já apresentada pela CCJ, bem como na subemenda que ora proponho. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 0436/2021, nos termos da emenda substitutiva global da CCJ, com a inclusão da subemenda modificativa apresentada e pela rejeição das emendas da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Projeto de Lei 436/2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a Lei 12.854, de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para incluir as vedações previstas o abate de animais da espécie leão-baia e dos outros animais silvestres, inserindo na condição de infração gravíssima. Retorna esse projeto à CCJ após análise da emenda apresentada no decorrer da tramitação da matéria junto às Comissões de Finanças, Tributação e Desenvolvimento Rural, com o intuito de corrigir erro material. Sob a relatoria do deputado PP Colassi, ele apresentou um voto pela aprovação do projeto nos termos das emendas substitutivas global na CCJ, com a inclusão da subemenda modificativa apresentada e pela rejeição das emendas da Comissão de Finanças, Tributação e da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, o qual eu coloco em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o relatório e voto do deputado PP Colasso junto à CCJ. Não tem mais, né? Eu agradeço ao deputado PP Colasso e só quero fazer uma retificação à votação ao PL 069/2023, que foi aprovado junto à CCJ com voto contrário do deputado Fabiano. Então, foi voto aprovado por maioria, não por unanimidade. Agora passa a palavra ao deputada Ana Campanholo neste ato, substituindo pelo sargento Lima, conforme o ofício apresentado. Muito bom dia, senhores deputados. Voto do projeto de lei 207/24, que declara de utilidade pública o Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, ICOM, com sede no município de Florianópolis, e altera o anexo da Lei nº 18.272, de 2021, e consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar da autoria do deputado Mário Mota, relatoria deputada Ana Campanholo. O voto é pela admissibilidade, senhores deputados. É o 307. 207. Projeto de lei 207/2024, de autoria do deputado Mário Mota, que declara de utilidade pública o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, ICOM, na sede da capital. Sob a relatoria do deputado Sargento Lima, apresentou o voto pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado junto à CCJ o parecer e voto ao PL 207. Dando continuidade, presidente, o relatório e voto o projeto de lei 0447/2023, que dispõe sobre a proibição de celebração do Halloween, Dia das Bruxas, nas escolas públicas do Estado de Santa Catarina, projeto de autoria do deputado Marcos da Rosa e relatoria da eminente deputada Ana Campanholo. Vamos ao voto. O voto é pela admissibilidade, senhores membros da CCJ. Projeto de lei 447/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que dispôs sobre a proibição da celebração do Halloween, Dia das Bruxas, nas escolas públicas do Estado de Santa Catarina. Sob a relatoria do deputado Sargento Lima, apresentou o voto pela admissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado junto à CCJ o referido projeto. Senhor presidente, ainda tem o requerimento de diligência ao projeto número 0307 de 2024, para apresentar à comissão. Requerimento de diligência ao projeto número 0307 de 2024. É um pedido da deputada Ana Campanholo. Tá, devolução de vista ao projeto de lei 307/2024, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que institui o programa de parentalidade positiva e direito ao brincar com estratégias intersetoriais de prevenção e violência contra a criança no Estado de Santa Catarina. Sob a relatoria do deputado Sargento Lima, apresentou o pedido de diligência, o qual coloco em discussão. Não havendo que queira discutir, votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao referido projeto. Senhor presidente, só em tempo retificar aqui o 447 de 2023, trata-se de emenda substitutiva global ao projeto. Ok. Só um minutinho. 410 também o pedido de requerimento de diligência ao 410 de 2024, também um pedido da deputada Ana Campanholo. Requerimento de diligência ao projeto de lei número 410/2024. Projeto 410/2024, de autoria da deputada Paulinha, que autoriza o funcionamento das câmaras de bronzeamento artificial no Estado de Santa Catarina e estabelece outras normas de saúde para sua operação. Sob a relatoria da deputada Ana Campanholo, ora substituída pelo deputado Sargento Lima, apresentou o pedido de diligência, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam o pedido de diligência permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agradeço ao deputado Sargento Lima e quero aqui, conforme acordado entre os nobres colegas da comissão, para que possamos deliberar sobre o projeto PDL 01/2024, deputado Ivan Nats, que trata da TAP. Todos de acordo? A TPA, quer dizer? Todos de acordo? É TPA. Então, como o deputado Sargento Lima está presente, vamos botar em discussão a TPA, conforme ficou acordado na última reunião.
Então, todos de acordo, eu vou colocar em discussão e votação esses projetos, que trata-se de uma projeto de autoria do deputado Ivan Nats, suspende a execução da Lei Complementar Municipal de Bombinhas, número 185/2013, que institui a cobrança de taxa de preservação ambiental, a TAP, e da Lei 1407/2014, que regulamenta a taxa de preservação ambiental. A relatora do referido projeto foi a deputada Ana Campanholo. Ela apresentou um parecer favorável com emenda substitutiva global, o qual eu coloco em discussão. Com a palavra, deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, deputado Camilo, colegas deputados, deputado Sargento Lima, deputado Tiago Zilli, Vonei Weber, Pepe Colasso, deputado Márcio Machado, a todos aqueles aqui que nos acompanham em plenário, vereadores mirins, são muito bem-vindos aqui a esse parlamento, inclusive acadêmicos de direito que se fazem presentes aqui na nossa sessão, sejam todos bem-vindos aqui à reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Houve um pedido de vistas em relação a essa matéria, dado o ineditismo dessa matéria, da forma como ela está sendo tratada aqui. Então, projeto de decreto legislativo, eu vou ler literalmente, o que diz o artigo 1º desse projeto de decreto legislativo. E eu queria, aproveitando a presença aqui de vereadores mirins e de estudantes de direito, além de vereadores de muitos municípios de Santa Catarina, relembrar algo que para nós da comissão é natural, mas é sempre importante que a sociedade compreenda. Muitas vezes há uma discussão de mérito, se a matéria é boa ou não é, do ponto de vista de cada deputado. E aqui na Comissão de Constituição e Justiça, o objetivo não é analisar esse mérito, se a gente é a favor ou contra aquela proposta. O objetivo é ver se passa no filtro da constitucionalidade e legalidade ou não. Então não é uma questão de gostar ou não gostar, de ser a favor ou não em relação ao mérito daquela matéria, mas em relação especialmente às questões legais e jurídicas que estão dispostas aqui. O que diz textualmente, literalmente, o artigo 1º desse projeto de decreto legislativo? Fica suspensa a execução da Lei Complementar Municipal número 185/2013 do município de Bombinhas. Em razão da revogação tácita proferida pelo Tribunal de Justiça em relação à declaração de inconstitucionalidade de uma outra lei municipal. Se pediu vistas em relação a essa matéria por essa inovação legislativa. Sendo aprovado com o crivo da Comissão de Constituição e Justiça, nós estamos inaugurando uma novidade legislativa para o Brasil, que é auto-atribuir a uma Assembleia Legislativa o poder de revogar, por analogia, uma lei municipal ou uma lei estadual vigente, aprovada e que não tenha sido declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal de Justiça. Então, independente de entrar no mérito, se a gente é a favor ou contra, se a ideia é boa ou se não é, eu penso que é preciso ter um crivo aqui de responsabilidade. Porque, por analogia, por comparação, a gente pode ir longe, às vezes numa briga política paroquial. E a Assembleia Legislativa pode se auto-instituir o poder de revogar uma lei municipal a qualquer tempo, porque, por analogia, a gente vai indo longe. Então, o que eu quero mencionar aqui? Nós temos uma lei municipal de Bombinhas, goste dela ou não goste, é uma lei municipal vigente. Quais são os dois caminhos possíveis para que uma lei vigente deixe de existir, uma lei municipal? Primeiro, o respeito à autonomia do município. Se a lei municipal está vigente, qual que é o primeiro caminho para revogar ela? Única e exclusivamente pelo município de Bombinhas. Há uma Câmara de Vereadores que pode apresentar um projeto de lei, ser aprovado, sancionado ou vetado, e se vetado, inclusive, derrubado o veto pela Câmara Municipal. Nós não somos vereadores do município de Bombinhas, nós somos deputados estaduais. Nós temos a nossa autonomia, a nossa competência. O município de Bombinhas tem a sua competência, a sua autonomia para debater essa matéria. Então, este é um caminho. E quando uma lei municipal é inconstitucional, qual o outro caminho possível da revogação? O Tribunal de Justiça, uma ação direta de inconstitucionalidade, que pode até ser convalidada pela Assembleia Legislativa. Então, neste caso específico da lei de Bombinhas, inclusive, já há uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando. E aí é preciso necessariamente aguardar o resultado do julgamento. Ao que li na imprensa, eu não estava aqui na sessão de quinta-feira, mas ao que li e foi amplamente noticiado na imprensa, a Assembleia inclusive aprovou uma moção de apelo
para que o Tribunal de Justiça seja célere nessa análise. Então, se está tramitando já a ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, não há por que se manifestar. E qual seria a manifestação possível? É pedir celeridade. O caminho da celeridade é uma moção de apelo, ao que li na imprensa, inclusive, já aprovada pela Assembleia. Mas, enfim, o que é importante que se diga? O que o artigo 40 da Constituição do Estado nos diz? E esse é um detalhe importante para que não se crie um precedente perigoso. O que o artigo 40 da Constituição nos diz? E é literal, e é importante que a gente preste atenção. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa suspender a execução de uma lei estadual ou municipal, agora vem o detalhe, que tenha sido declarada inconstitucional por uma decisão definitiva do Tribunal de Justiça. Então, quando que nós vamos poder apreciar um projeto de decreto legislativo? Quando aquela ação for julgada e aquela lei declarada inconstitucional. A lei de Bombinhas não foi declarada de inconstitucional. A de um outro município foi. A lei de Bombinhas ainda não. Então, essa ainda padece de julgamento no Tribunal de Justiça. E olha a gravidade. Por um projeto de decreto legislativo, a Assembleia Legislativa se sobreporia ao artigo 84 da Constituição, que somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros é que o Tribunal de Justiça pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo estadual ou municipal. Então, como pode, num colegiado de Comissão de Constituição e Justiça de 9 deputados, se sobrepor a uma competência que é da maioria absoluta dos membros do próprio Tribunal de Justiça? Então, como eu disse, independente do mérito ou não, de gostar ou não da lei, o fato é que é o município de Bombinhas que editou essa lei. A competência municipal é uma invasão à autonomia de competência do município. E outra, né, muitos de nós, deputados, às vezes debatemos, inclusive aqui na tribuna, o excesso de competência do Supremo que invade a competência, o Supremo, em relação ao Legislativo. Aqui em Santa Catarina nós vamos inaugurar a via inversa. É o Legislativo invadindo a competência de um tema que é eminentemente judiciário. Então não é nenhuma questão aqui de mérito. É uma questão de forma que realmente, a meu ver, por mais que eventualmente se deseje, no mérito, atacar essa questão, esse não é o caminho jurídico. E como eu disse, fica aqui o alerta, eu penso que é muito perigoso abrir um precedente de uma Assembleia Legislativa derrubar a lei municipal, invadir a competência do município, por analogia, por comparação de uma outra lei. Aí, né, brigas políticas paroquiais vão fazer, em última análise, né, a Assembleia Legislativa se imiscuir nas questões locais. Então vamos lá, nós temos o projeto de decreto legislativo 01/2024, de autoria do deputado Ivan Nats, amplamente debatido, discutido aqui nessa comissão, já foi dado vistas coletivas a todos e foi acordado que nessa manhã de terça-feira nós discutiríamos e votaríamos. A relatora, a deputada Ana Campanholo, apresentou parecer favorável com emenda substitutiva global, que foi colocado em discussão. Diante disso, houve agora, pelo deputado Napoleão Bernardes, uma apresentação de um voto divergente, com os argumentos apresentados, com parecer, de certa forma, pela rejeição do projeto de lei, decreto legislativo. Então, para facilitar os nobres colegas, vamos colocar primeiro em votação o voto da relatora, a deputada Ana Campanholo. Caso esse voto seja aprovado, fica prejudicado o voto do deputado Napoleão Bernardes, da mesma forma o inverso. Então, coloco em discussão, não havendo mais que queira discutir, em votação, o voto da deputada Ana Campanholo sobre parecer favorável com emenda substitutiva global ao projeto de decreto legislativo. Os deputados que aprovem permaneçam como se encontram. Está rejeitado o voto da relatora, deputada Ana Campanholo, e, consequentemente, aprovado o voto do deputado Napoleão Bernardes pela rejeição ao projeto de decreto legislativo 001/2024. Vamos dando continuidade à nossa votação. Eu passo a palavra agora e agradeço. Houve voto positivo do deputado, eu não vi aqui, o senhor levantou a mão, deputado Volney. O senhor votou positivo? O senhor votou? Se manifestou? Votou pela rejeição, deputado Napoleão, deputado Pepe Colasso, deputado Volney e deputado Thiago Zilli. Então, só justificando, na verdade, bem falado aqui, e quero aqui parabenizar o deputado Napoleão Bernardes pela explicativa, né? Muito bem
explícito aqui de que isso é competência do município e também, como está judicializado, que a ADI é uma das ferramentas para buscar aí a contestação de uma lei municipal, nesse caso, ela existe hoje. Então, está nas mãos hoje do Tribunal de Justiça, em declarar inconstitucional ou não. Então, no nosso caso, hoje, se nós fôssemos favoráveis ao relatório da deputada Ana, nada contrário, mas fosse favorável, nós estaríamos invadindo competência do próprio Tribunal de Justiça. Então, cada um no seu quadrado, enfim, e isso que continue sendo debatido, e como bem falado, que buscamos aí, junto ao Tribunal de Justiça, o nosso pedido de um processo celeridade, para tão logo colocar em águas limpas todo esse imbróglio. Presidente, é que eu pensei que ia discutir ainda, depois do voto ainda do deputado Napoleão, mas vamos lá. Nós aprovamos aqui a PEC que proibia a cobrança. Pronto. Primeiro fato. Foi aprovado nessa casa a PEC que proibia a cobrança. Vamos para o segundo passo agora. O município de Bombinhas continuou cobrando a TPA. Ele teve de judicializar a ação, ele teve de correr atrás dos direitos dele, ele entregou o direito. Ok. Vamos para o terceiro agora. Agora nós estamos falando agora exclusivamente do município de Bombinhas. Por analogia, o próprio Tribunal de Justiça não se manifesta porque, considerando que nós já aprovamos uma PEC nessa casa, proibindo a cobrança, não existe outra resposta a não ser essa. E detalhe, não é uma invasão de um poder de forma nenhuma. Eu não vejo dessa forma. Portanto, que é o contrário, quando a gente se manifesta, justamente quando isso acontece o contrário, o que via de regra acontece. O que acontece, e é explícito isso mesmo, quando o judiciário trabalha para legislar, o que não é a competência dele. Nós não estamos legislando, nós estamos aqui realmente discutindo algo que já deveria ter sido, devido à falta de celeridade no trabalho do Tribunal de Justiça, justamente para corrigir, para ser um remédio para esse tipo de dano, e nós estamos aqui discutindo algo que já foi decidido numa PEC aprovada por nós mesmos. Ora, se proíbe, aqui nós estamos falando exclusivamente hoje do município de Bombinhas, não é legislando, nós não estamos discutindo alguma novidade aqui, nem inventando a roda. A PEC do deputado Ivanato já foi aprovada, nós já aprovamos ela aqui, proibindo a cobrança. E o município de Bombinhas continua cobrando. Ora, então a gente não dá força à própria lei aprovada nessa casa? Essa é a pergunta. Então, eu gostaria que se colocasse em votação, inclusive o voto do senhor ali mesmo, do deputado Napoleão Bernardes, né, uma vez, lógico, restou aprovado, numericamente seria impossível reverter o voto, mas esse fato tem que ser levado aos deputados também. Nós já aprovamos uma PEC aqui nessa casa proibindo a cobrança. Isso nós já aprovamos, isso já existe. Quem correu atrás da máquina, quem correu atrás do seu prejuízo foi o município de Bombinhas. Isso tem que deixar claro. Então, a gente vai estar, de novo, dando a oportunidade para o tribunal julgar uma lei que nós mesmos já derrubamos ela aqui na Assembleia Legislativa. Senhor presidente. Pois não, deputado. Só contribuindo e somando aqui ao debate, é importante a ponderação e o amadurecimento, porque, como eu disse, não é uma questão de debater o mérito, é uma questão aqui da forma e do procedimento. Mas em relação a novos mecanismos dessa natureza, estão vedados em relação à PEC. E havia aqueles anteriores, que era o caso do município de Bombinhas e de governador Celso Ramos. Qual foi o caminho de governador Celso Ramos? A DIN, que já foi declarada inconstitucional. E ainda resta pendente de julgamento de Bombinhas, que está em curso. Ou seja, o procedimento agora é do judiciário. Esse não é o caminho, como não foi em relação a Celso Ramos, também não é o caminho em relação a Bombinhas. O caminho é a questão judicial, que já está em andamento. Sim, concordo com Vossa Excelência, porém hoje a gente pode dar fim nisso, sem esperar, inclusive sendo até útil ao próprio judiciário. Hoje a gente pode pacificar a situação. Não é uma verdade? É para isso que nós estamos aqui, para criar leis que favoreçam, inclusive, o próprio judiciário. Deputados, para nós encerrar o assunto, todos falaram conforme os seus entendimentos. Nós já havíamos botado em votação, deu 4 votos contrários ao voto da relatora. Pergunto se alguém quer fazer alguma mudança de voto. Senhor presidente, só para ajudar no debate também, depois que o voto do deputado Napoleão, nosso jurista,
parabéns pelo voto e pelas explicações. Eu tive pesquisando, né, o mundo inteiro, para a gente ter alguma noção daquilo que vai discutir, como as capitais europeias delimitam o trânsito no centro. Itália, Alemanha, França e Reino Unido modificam suas cidades em favor dos pedestres. Eles cobram a taxa de cada vez que o carro passa lá, proíbem os carros de andar para favorecer o pedestre, para favorecer a natureza, para tirar a poluição, né? E quem conhece o município de Bombinhas, quando ele é tomado pelos carros, é intransitável o problema que gera. Então, acho que a peculiaridade é de cada um, ninguém está proibindo as pessoas de ir lá, né? Mas isso é uma discussão muito ampla, então mas a questão jurídica, quando o deputado Napoleão fala que nós vamos, depois que o Tribunal de Justiça declare inconstitucional, nós podemos fazer a votação, e temos a DIN em andamento lá. Eu acho que é providencial esperar para a gente tomar uma decisão mais consciente. Eu concordo com o deputado Napoleão. Breve também, presidente, se me permite, só parabenizar o voto do deputado Napoleão, muito bem formulado, uma discussão complexa. Nós estamos tomando muito cuidado aqui de não discutir o mérito dessa questão, né? Porém, tomando cuidado também de discutir o conflito de competências, né? Tanto da Câmara Municipal quanto da Assembleia, quanto o conflito entre poderes, Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Eu fico com muito receio de que nós, daqui a pouco, vamos começar a declarar inconstitucionalidades aqui, e que chova de processos, de projetos de lei, para declarar inconstitucionalidades em inúmeros projetos que estão tramitando ou que já tramitaram em câmaras municipais do nosso Estado. É claro que a TPA aqui foi proibida por essa Assembleia, né? Então, a lei é clara, hoje ela é proibida, né? Porém, existe uma lei já em execução no município de Bombinhas, e que se essa lei é inconstitucional ou não, essa avaliação diante da lei que foi aprovada aqui na Assembleia, ela precisa agora ser analisada no Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário possa confirmar que a lei que foi feita aqui é uma lei que realmente proíbe todo o Estado de Santa Catarina a TPA. Eu vejo essa legitimidade da inconstitucionalidade, mas acho que a competência, do meu ponto de vista, ela tem que ser declarada pelo Poder Judiciário, e não por nós. Bom, resta o Judiciário cumprir a lei que já existe, que nós aprovamos aqui. Mas na realidade, assim, existe uma lei municipal no município de Bombinhas, que criou a taxa de preservação ambiental. O Tribunal de Justiça, à época, declarou constitucional. Essa discussão chegou ao STF, o STF disse que essa lei era constitucional. Os deputados fizeram a PEC proibindo, agora é questão do lapso temporal. E com as argumentações todas, é muito complexo para essa casa estar declarando inconstitucionalidade. Ele não está declarando inconstitucional, está querendo suspender. Como já tem um ADIM e já foi discutido aqui e votado, para que a gente acabe a discussão, se alguém quiser fazer retificação de voto, então continua, foi rejeitado o parecer da deputada Ana Campagnolo e daremos sequência as votações. Agradeço aí todas as argumentações e passo a palavra ao deputado Márcio Machado para relatar os seus projetos. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos que se fazem presentes, os deputados. Seja bem-vindo, deputado Lima, a CCJ, representando aqui a deputada Ana. Primeiro projeto, presidente, eu peço a retirada de pauta, o projeto número 8 de 2022, bem como também segura um pouco mais o projeto aqui, número 39 de 2024. Primeiro retirado de pauta do 08. Está retirado de pauta. Retirar também de pauta, na realidade, a devolução de vista, vou segurar mais um pouco, o 39, para melhor análise. Também estou devolvendo o projeto do deputado Fabiano da Luz, projeto número 400 de 2021, que estabelece procedimentos administrativos suplementares para os contratos de prestação de serviços públicos em todos os poderes, órgãos, autarquias, fundações e sociedades da economia mista do Estado, sem manifestação. Projeto de lei 400/2021, que é uma devolução de vistas. Projeto é de autoria do deputado Fabiano da Luz, que estabelece procedimentos administrativos suplementares para contratos de prestação de serviço público em todos os poderes, órgãos, autarquias, fundações e sociedade de economia mista do Estado de Santa Catarina, sem
manifestação. O voto precedente é do deputado Sérgio Guimarães, que apresentou o voto pela admissibilidade da matéria, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o PL 400/2021 junto à CCJ. Presidente, eu só vou alterar a ordem aqui, mas eu vou colocar em votação o projeto de lei número 73 de 2024, deputado Marcos da Rosa, que altera a lei relacionada ao ITCMD, no qual faz uma alteração sobre a cobrança de multa de mora sobre as parcelas não vencidas, não apenas impõe uma carga no qual a lei, o que acontece? Tu vai parcelar o ITCMD, o Estado cobra multa, juros, em relação às parcelas. Então, o que está sendo proposto é que o Estado não cobre, só cobre se tiver inadimplente, que é justo. Então, o cidadão parcelou aquele valor e ainda ele está cobrando. Então, o meu voto é pela admissibilidade, caso os deputados queiram que eu leia o relatório, eu leio, mas o meu voto é pela admissibilidade do mesmo. Projeto de lei 73/2024, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que altera a lei 18.721 de 2023, que dispõe sobre as normas relativas de ITCMD para excluir a aplicação da multa de mora sobre as parcelas dos impostos que não estejam vencidos. Sobre a relatoria, o deputado Márcio Machado apresentou o voto pela admissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Presidente. Deputado Sargento Lima e depois Napoleão Bernardes. Vistas em gabinete. Deputado Napoleão. Senhor presidente, caros deputados, respeitado aqui o pedido de vistas do deputado Sargento Lima, mas apenas para desde já colocar aqui a nossa posição e a reflexão da Assembleia Legislativa. Tem uma coisa que é muito lógica. Quando que se deve alguma coisa? A partir do dia seguinte ao vencimento. Quando é que se pode cobrar multa em relação ao atraso? Em relação ao dia seguinte ao vencimento. E o que está acontecendo no Estado hoje em relação ao ITCMD? Parcelou, a pessoa está com a parcela em dia, não venceu, mas o juro, a multa já está correndo porque se considera do início do parcelamento. Então, imagina se a moda pega. Deputado Zília do Varejo, imagina se a moda pega e esse precedente passa a viger. Não, parcelou, beleza. Toca a ficha em relação ao juro, mesmo nas parcelas não vencidas. Então, o juro vai cobrando da data original do fato gerador, ainda com as parcelas não vencidas. Então, se a lei autoriza o parcelamento, quando que incide juros e multa? A partir do dia seguinte da parcela não paga. Mas do jeito que o Estado está cobrando, não. Ele já começa a contar o juro da data do fato gerador. Então, é uma coisa assim, se a moda pega... O Estado só quis ajudar parcelando, mas quer cobrar o juro e multa de tudo, né? Então, o projeto foi pedido vistas pelo deputado Sargento Lima, mas essa discussão nós temos que antecipá-la o mais rápido possível para que possamos não prejudicar o cidadão, ainda mais quando vai fazer seu inventário, que estão cobrando o absurdo e as doações. Com a palavra, deputado Márcio Machado. Presidente, eu peço a vênia para que possamos votar em bloco o projeto de lei 348 e o 349 do mesmo ano, de autoria do deputado Vicente Caropreso, que declara de utilidade pública a Associazione Bellunese nel Mondo Famiglia de Pinhalzinho, a mesma também Federazione Folk La Serenissima de Pinhalzinho, ambas pela admissibilidade do mesmo. Projeto de lei, o PL, eu vou pedir licença aos nobres deputados também para fazer discussão e votação em bloco, ao PL 348/2024 e o PL 349/2024. Ambos projetos de declaração de utilidade pública, o qual eu coloco em discussão o parecer e voto do deputado Márcio Machado, que é pela aprovação de ambos. Não havendo que ele queira discutir, coloco em votação em bloco. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está ambos aprovados. Agradeço o deputado Márcio Machado e passo a palavra ao deputado Sérgio Guimarães. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que nos acompanham na CCJ.
Relatório e voto ao projeto de lei número 009/2023, que dispõe sobre as políticas de diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional para pessoas com transtorno do espectro autista no estado de Santa Catarina. A autora é a deputada Paulinha. De uma forma resumida, o projeto apresentado informa que o sistema de saúde estadual prestará atenção integral, precoce e atendimento terapêutico multiprofissional de pessoas com transtorno do espectro autista, com realização de consulta médica no prazo de 90 dias, após o encaminhamento realizado pelo paciente, seu responsável legal ou pelo estabelecimento escolar em que o mesmo estiver matriculado. Foi requerido diligência à Secretaria de Saúde, que se manifestou favorável ao projeto, e esse deputado, como já relatou outros, inclusive é autor, junto com outros deputados dessa casa, sobre a lei que pôs fim ao prazo de validade do atestado de saúde, que antes era de 6 meses, e agora tem prazo indeterminado. É lógico que eu voto pela admissibilidade do projeto 009/2023, e paralelo a isso também, presidente, se o senhor me permite, está na CCJ um projeto também de nossa autoria com relação ao espectro autista, que cria um fundo estadual de apoio aos portadores dessa doença. Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo com relação às pessoas com autismo, presidente. Projeto de lei 90... só corrigindo, perdão, 0090, o número do projeto, desculpe. PL 90/2023, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre as políticas de diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional para as pessoas com transtorno de espectro autista, o TEA, no estado de Santa Catarina. Sob a relatoria do deputado Sérgio, apresentou o relatório e voto para aprovação da matéria, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Agradeço ao deputado Sérgio, agora passa a palavra para o deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, colegas deputados, aqueles que nos acompanham, o primeiro projeto aqui da minha pauta é em relação ao projeto de lei 490/2024, que concede o título de cidadã catarinense a Andressa Boer Fronza, de autoria do deputado Sorato, e com uma série de coautores: Alex Brasil, Ana Campanholo, Camilo Martins, delegado Egide, Vanates, Gessé Lopes, Lucas Neves, Márcio Machado, Matheus Cadorim, Oscar Gutz, Pepe Colasso, Sérgio Meta e Volney Weber. Relatório: trata-se de uma proposição de autoria parlamentar que visa conceder o título de cidadã catarinense a Andressa Boer Fronza. O autor, deputado Sorato e outros, ressalta que, como perita oficial criminal da Polícia Científica de Santa Catarina, a homenageada tem contribuído para o desenvolvimento da ciência forense no Estado, desempenhando as suas funções com ética e idoneidade, especialmente nas áreas de perícia de áudio, imagem e análise de crimes. Em 2023, a senhora Andressa Boer Fronza se tornou a primeira mulher a assumir o cargo de perita geral da Polícia Científica de Santa Catarina, onde vem promovendo modernizações tecnológicas e atuando em prol da justiça e cidadania. Seu relatório, quanto ao voto, nos termos aqui regimentais, em termos de forma, a proposição está de acordo com tudo o que preconiza o regimento interno e as leis correlatas. Por isso, meu voto é pela admissibilidade deste projeto de lei 490/2024, senhor presidente. Projeto de lei 490/2024, de autoria do deputado Sorato, que concede o título de cidadã catarinense a Andressa Boer Fronza. Sob a relatoria do deputado Napoleão Bernardes, apresentou o relatório e voto para aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado junto à CCJ o referido projeto. Senhor presidente, passo ao relatório e voto ao projeto de lei 475/2024. Trata-se de um projeto de lei de autoria do eminente deputado Sérgio Guimarães, que visa proibir a utilização do uso de radares de velocidade móveis e aqueles operados por drones na fiscalização para multas de trânsito nas vias do Estado de Santa Catarina. Segundo o autor, o objetivo é garantir a transparência e a previsibilidade das ações de fiscalização, evitando práticas que possam ser percebidas como abusivas ou meramente arrecadatórias pelas autoridades de trânsito. Esse é o relatório, eu passo ao voto. No âmbito dessa comissão, procedo à análise da matéria delimitada no campo de atuação conforme o artigo 72 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Inicialmente, no que atina ao controle prévio da constitucionalidade, não vislumbro óbice quanto aos aspectos formais,
tampouco materiais. Isso porque o texto em comento não dispõe de elementos e comandos que invadam a competência dos demais entes, ou nem demonstrem vício de iniciativa. Isso posto, eu rememoro que é pacificada na jurisprudência vigente a autonomia do Estado para legislar sobre a criação e aplicação de penalidades em relação às infrações de trânsito. E aqui uma série de exemplos que eu cito no meu voto. E esses precedentes confirmam a validade de lei estadual que regulamenta a imposição de multas em rodovias estaduais, reconhecendo que os estados têm competência para legislar em matéria de trânsito, conforme permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro, e reforçando a necessidade de uma legislação local que atenda às especificidades regionais. Até porque são questões aqui de procedimento, e cabe aos estados legislar a respeito dos procedimentos. Ademais, vale destacar que o volume de multas aplicadas anualmente ultrapassa a cifra de bilhões, o que evidencia um sistema de fiscalização que pode ser considerado desajustado. Um estudo do Observatório Nacional da Segurança Viária revela que os motoristas brasileiros são multados, em média, 5 vezes mais que os motoristas que países como da União Europeia, onde a abordagem é focada na educação para o trânsito, reforçando a necessidade de prevenir os acidentes ao invés de simplesmente punir. Ante exposto com base nos preceitos regimentais, dos artigos 72, inciso 1 e 15 e 144, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do referido projeto de lei. Eu já perdi pai e irmão em acidentes de trânsito. Eu sei a dor que isso significa. Agora, argumentos como esse não são justificativas para políticas de arrecadação indiscriminada. E o que se vê muitas vezes são pegadinhas que são uma verdadeira barbaridade. Se coloca muitas vezes radar para ninguém ver em trechos de rodovia em que não tem necessidade. E aí aqueles mais perigosos, muitas vezes, aqueles não têm a fiscalização adequada. Eu, como disse, sinto a dor no coração e na alma por toda uma vida por ter perdido um pai e também um irmão em acidente de trânsito. Sou quem mais defendo as políticas para a educação no trânsito, para a prevenção, porque sei na pele a dor que isso gera. Mas isso também não pode ser argumento para justificar uma arrecadação indiscriminada e percorrendo as rodovias estaduais ou federais, o que a gente percebe são as pegadinhas, são os locais escondidos, muitas vezes em pontos onde não tem necessidade. Então ali por quê? Aí é para arrecadar, não tem outra explicação. E aí nos trechos que eventualmente precisarem ter mais cuidado, aí não acontece. Primeiro o dever de casa, tapar buraco, botar iluminação, botar tachão, botar acostamento. Depois que o dever de casa estiver direitinho, aí podemos pensar em outras situações. Então, em vez de ficar comprando drone para simplesmente multar e gerar a indústria da multa, vamos usar primeiro o recurso do Estado para tapar buraco, para a gente não morrer na estrada, aí sim, por buraco, por situações, nesse período de chuvas, percorrendo rodovias catarinenses, o que a gente vê de carro no acostamento com pneu furado, gente sofrendo acidente pela má conservação das vias. Então vamos por partes. Se a gente tivesse num padrão de rodovias que está tudo excelente e aí está tudo certo, aí podemos partir para outras etapas. Agora, tem rodovia que não tem iluminação, não tem tachão, não tem acostamento, é buraco em cima de buraco. Chove, ninguém vê onde é que está o buraco. É uma confusão desgraçada. Aí o Estado vai começar a comprar drone para deixar escondido e multar a gente? Já basta hoje. Muitas vezes ficam ali, desgraçadamente, em locais escondidos de propósito, onde não precisa, justamente para arrecadar mais. Então, isso é o que não dá para admitir. Pegadinha, aí é sacanagem. Que faça lombada eletrônica nos pontos onde precisa. Aí está visível, aí tem placa, aí tem indicação. Invista na lombada eletrônica. Lombada eletrônica é um troço justo. Nos trechos onde precisa, nos trechos onde é perigoso. Põe a lombada eletrônica, essa é preventiva. Verdade. O sujeito vê, e aí ele reduz, onde precisa reduzir. Agora, deixar escondido, aí não tem outra explicação. Aí é para sacanear e botar a mão no bolso do contribuinte. Projeto de Lei 475/2024, de autoria do deputado Sérgio, que dispõe sobre a proibição do uso de radares de velocidade móveis e operados por drones nas vias estaduais no âmbito do Estado de Santa Catarina. Sob a relatoria, o deputado Napoleão Bernardes apresentou o parecer e voto pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Presidente. Deputado, pois não. Deputado Napoleão, parabéns pela fala, pela lucidez e pelo seu depoimento. É a chamada indústria da multa.
Agora, com todo respeito à Polícia Militar Rodoviária Estadual, agora eles também estão avisando que vai ter blitz da lei seca. Eu nunca vi disso na minha vida. Está lá no Instagram da Polícia Militar Rodoviária Estadual. De horário tal a horário tal vai ter blitz. Ora, tu está avisando o pinguço, o cachaceiro, para passar em outro horário ou mudar a rota? Que é isso, gente? Que caminhos são esses? Está tudo invertido. Sou completamente contrário. Ah, mas é a política para avisar, para as pessoas se conscientizar. E lá bêbado se conscientiza? Ele só vai mudar o destino, ou só vai procurar outro caminho e vai continuar enchendo a cara, matando famílias inocentes, porque quem bebe assume o risco. Esse é um ponto. E aí depois, agora drone para te multar. O deputado Napoleão foi muito feliz na sua fala. Já não basta esses radares escondidos, já não basta essas pegadinhas, que muitas vezes tu vê o policial escondidinho atrás de uma pilastra de um viaduto. Acontece muito na reta de Garopaba, na BR-101, mas daí a Polícia Rodoviária Federal. Mas é quase tudo parecido. Gente, que fique visível. Nós somos a favor da vida, mas não que o Estado meta a mão no bolso do motorista, do cidadão catarinense. Que naqueles pontos onde a Polícia Militar Rodoviária Estadual, que julgue seja um trecho perigoso, que ela acha que tem que botar o drone, que bote uma viatura em terra, que bote um policial lá de olho, porque está vendo do céu, vai ver ali de baixo, uma curva perigosa, que fique ali, e ó, aí sim. Agora, o camarada está lá, só monitorando por drone? Não, que use esses equipamentos para combater a criminalidade, para prender vagabundo, que faça operações, que façam blitz para pegar droga, arma, aí sim. Agora, para isso aqui não. Obrigado pelo voto, deputado. Continua em discussão. Queria contribuir também aqui, senhor presidente, e parabenizar o deputado Napoleão, também da mesma forma o deputado Sérgio Mota. Sérgio Guimarães. Um pouquinho maior, pedra 90, né? Esse está na pedra 30 ainda. Enfim, é notório a gente caminhar pelas rodovias e perceber a nossa polícia, muitas vezes, com o secador de cabelo, escondido no final de uma reta, numa baixadinha, onde não tem visibilidade, para pegar realmente a multa e fazer aí o processo arrecadatório. Quando muitas vezes nós caminhamos, e bem falado aqui, temos 2 ou 3 pontos críticos e perigosos na rodovia, que muitas vezes, deputado Sérgio, não é nenhuma curva muito acentuada, é um alagamento porque a canaleta entupiu, e a Polícia Rodoviária tem a obrigação de percorrer o trecho dos seus 40, 50, 100 quilômetros para lá e para cá, observar onde estão os pontos críticos, principalmente em dias de chuva, que tem um alagamento que a gente não sabe, não conhece, mesmo a 80 por hora ou menos, você se depara nessa poça e pode ali aquaplanar, perder o controle e entrar embaixo de um grande caminhão ou bater contra um outro veículo e ali tirar a vida de outros e a sua própria. Então eu entendo que é obrigação, sim, da polícia, ao invés de estar com secador de cabelo, que dizemos assim, estar monitorando os pontos críticos da rodovia por uma mudança de tempo do clima, que em dias de seco não é perigo, e está ali escondido o problema, porque a canaleta já está entupida, mas uma pouca chuva que dá, cria ali uma lagoa, e essa lagoa realmente ela vem a proporcionar o acidente, a proporcionar a tirar a vida de pessoas, assim como também uma cratera. Está de sol, tem asfalto frio colocado no tapa-buraco da semana anterior ou do mês anterior, choveu, esse asfalto ele não é o mesmo da massa quente. Com a chuva ele se deteriora, ele vai abrindo o buraco de novo, e se você tiver um dia de chuva, passou, depois de umas 24 horas por ali, você não sabe que tem o buraco, e não é um buraco, um pequeno buraco, é uma grande cratera escondida numa poça, e que a polícia tem que saber isso. Ela tem que estar ali, ao invés de secador de cabelo, estar ali com cone, com a viatura, sinalizando, comunicando a infraestrutura que ali abriu uma cratera para que de imediato venha ali fazer, né, o reparo. Então eu penso que os valores estão invertidos, e nós temos que cobrar
essa mudança de fazer com que tenhamos uma polícia que venha penalizar o contribuinte, penalizar o usuário, ao invés de contribuir e salvar vidas. Então, parabéns, deputado Napoleão, pelo seu voto, realmente, e parabéns aqui ao proponente desse projeto, que vem a proibir esses abusos na nossa rodovia, ao invés de ter aí contribuintes para salvar vidas. Então, também vou na mesma linha do voto do relator Napoleão Bernardes. Continua em discussão. Só para finalizar, presidente. Obrigado, deputado Volney. A nível nacional, a deputada Júlia Zanata também entrou com um projeto, até nós conversamos a respeito sobre. A deputada Júlia Zanata também entrou com esse projeto para proibir essa fiscalização a nível nacional nas rodovias federais. Também está rodando lá em Brasília esse projeto para proibir a fiscalização com drones nas rodovias federais do Brasil todo. Só para complementar. Deputado, queria ainda contribuir mais um pouco, então. Então, fica à vontade. Depois Napoleão Bernardes. Pois não, pode ir. Posso? Pode me chamar de abusado. Pode me chamar até de abusado. Mas eu quero acreditar que não. Ao invés de a polícia pegar um equipamento, que é um drone, que é um secador de cabelo, que é uma ferramenta, isso é uma ferramenta, é um equipamento. Ao invés de pegar isso, nos dias de chuva, me desculpe, pega uma enxada e abre uma pequena sarjetinha na lateral que escoa aquela água que está ali represada. Para até poder vir a infraestrutura e lá fazer um trabalho, porque muitas vezes está entupido por alguma folha, por um vendaval, por algum objeto que caiu, por algum lixo que alguém irresponsável jogou na rodovia e trancou a canaleta. Pega uma enxada, coloca dentro da sua viatura e tal, e vai lá, num pequeno gesto, e desobstrua a saída das águas, tirando a piscina que está dentro da rodovia e que, com certeza, tira a vida de muita gente. Obrigado. Continua em discussão, deputado Napoleão Bernardes, quer falar alguma coisa? Não, então, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o PL 475/2024 junto à CCJ. Continua, deputado. Deputado, pelo adiantado da hora, o projeto 450/2024 eu retiro de pauta até para fazer uma diligência local pessoal. Está retirado de pauta. Agora agradeço ao deputado Napoleão Bernardes, passa a palavra para o deputado Tiago Zilli, lembrando que a gente está com uma agenda um pouco atrasada e daqui a pouco eu vou pedir a compreensão dos nobres colegas para que a gente possa suspender a CCJ e fazer a reunião conjunta, porque estava marcada, se não me falha a memória, às 11 horas. Então, a gente daqui a pouco, em respeito aos demais deputados, para que a gente possa deliberar aquele projeto do governo do Estado. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando os colegas, as pessoas que nos acompanham, a imprensa. Eu tenho 5 projetos para relatar. O primeiro é a devolução de vistas do projeto PL 0285, de autoria do deputado Jair Comper, que proíbe as farmácias de drogaria de exigir o cadastro de pessoa física, o CPF, do consumidor, no ato da compra, sem informar de forma adequada e clara sobre a abertura do cadastro ou registro de dados pessoais de consumo que condicione concessão de determinados descontos ou promoções no âmbito do Estado de Santa Catarina. Rapidamente, só para dizer que estou devolvendo sem manifestação, senhor presidente, porque verificamos que a maioria dos estabelecimentos comerciais já cumprem com tais deveres de informação e eu vi os órgãos CDL e entidades para poder ouvir eles também. Então, estou devolvendo sem manifestação, senhor presidente. Devolução de vista ao PL 285/2021, de autoria do deputado Jair Comper, que proíbe as farmácias, drogarias de exigir o cadastro da pessoa física do consumidor no ato da compra, sem informar de forma adequada e clara sobre a abertura de cadastro ou registro de dados pessoais e de consumos que condicione a concessão de determinados descontos e promoções no âmbito do Estado de Santa Catarina. Havia um pedido de vista do deputado Tiago Zilli, o qual faz a devolução. Tem vista também com a deputada Ana e com o deputado Napoleão, então não dá para votar. Deputada Ana Campanholo também fez o pedido de vista ao referido projeto e o deputado Napoleão Bernardes. Esse projeto também estava em vistas contigo. 285/2021. Eu consulto e infelizmente a deputada Ana não está presente, então esse projeto não pode ir à votação.
Tá. O deputado Napoleão fez a liberação, então fica em visto com a deputada Ana Campagnolo. Depois a assessoria pede, conversa com ela para que a gente possa deliberar sobre o referido projeto. O segundo projeto é o projeto de lei 0415/2024, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que declara de utilidade pública a associação Projeto Alimentar de Camboriú e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos e concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. O voto, senhor presidente, eu vou pedir diligências no projeto, porque está faltando alguns documentos no projeto de lei 0415/2024. PL 415/2024, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que declara utilidade pública a Associação Projeto Alimentar de Camboriú. Sob a relatoria do deputado Tiago Zilli, apresentou o pedido de diligências para a regulamentação do referido projeto, qual colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência. Tá bom. Tá. O projeto de lei 0445/2024, de autoria do deputado Sargento Lima, que declara de utilidade pública o Instituto Conquista de Joinville e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, eu cometi um equívoco no outro. Esse é que eu vou pedir diligência, senhor presidente. 445. O 445. PL 445/2024, sob a relatoria do deputado Tiago Zilli, apresentou o pedido de diligência, o qual colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam o pedido de diligência permaneçam como se encontram. Está aprovado. Esse aqui nós aprovamos, né? Senhor presidente, o projeto 0415 é pela aprovação que eu tinha pedido diligência. E está toda a documentação em dia. Tá, então o PL 415/2024, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que declara utilidade pública a Associação Projeto Alimentar de Camboriú, é pela aprovação. Parecer pela aprovação. É isso, deputado Tiago? Exatamente. Então eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem quando está aprovado o 415 e o 445 é diligência. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Próximo projeto de lei 0018/2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que institui a política estadual de incentivo ao uso de energia solar. Dentro desse projeto foi pensado o projeto de lei 0123/2023. Rápido relatório, senhor presidente. O projeto de lei se concentra em estabelecer uma política estadual de incentivo ao uso de energia solar em Santa Catarina, com ênfase em diversificar a matriz energética, melhorar a qualidade de vida de famílias de baixa renda, promover o desenvolvimento industrial e tecnológico e contribuir para a sustentabilidade. O projeto de lei acima referido foi anexado ao projeto 0123, de autoria do deputado Altair Silva, que por sua vez institui o programa Energia Solar nos prédios públicos de Santa Catarina. Esse segundo projeto, em suma, prevê que as edificações pertencentes à administração pública estadual, direta ou indireta, devem ser equipadas com coletores e painéis solares para a produção de energia elétrica. A fim de obter maiores informações acerca das proposições, solicitamos diligência aos órgãos de Estado. No voto, por oportuno, ressalto que, em sede de diligências, a Celesc manifestou que a propositura em exame contempla relevante função social e de interesse público. No mesmo sentido, manifestou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Todavia, o PL 0123/2024, que foi apensado aos presentes autos, ao prever as edificações pertencentes à administração pública estadual, devem ser equipadas com coletores ou painéis solares. Está eivado de inconstitucionalidade, pois trata de estrutura e organização da administração pública, implicando ainda a violação ao princípio da separação dos poderes. Ante o exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0018/2023 e pela rejeição do projeto de lei 0123/2023.
Projeto de Lei 018/2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera, que institui a política estadual de incentivo ao uso de energia solar. Está pensado esse projeto, o PL 123/2023. Sob a relatoria do deputado Tiago, ele apresentou o voto pela aprovação do PL 018/2023 e pela rejeição do PL 123/2023, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam em conta. Está aprovado conforme relatório e voto do deputado Tiago Zilli. Próximo é o projeto de lei 0188/2024, de autoria do deputado Volney Weber, que acrescenta o inciso 5 no artigo 24 da Lei 17.292, de 19 de outubro de 2017. A proposição inclui no dispositivo que trata dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista a previsão de tempo adicional de 1 hora para a realização de provas em concursos vestibulares, processos seletivos e exames necessários à tramitação para conduzir veículos automotores. Em sede de diligência, a Fundação Catarinense de Educação Especial manifestou-se de forma favorável, enquanto a Secretaria da Assistência Social reconheceu que a medida está adequada ao princípio da inclusão e acessibilidade, conforme estabelecido no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Direto ao voto, ante o exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento de tramitação do projeto de lei número 0188/2024, nos termos da emenda modificativa que apresentamos, só para corrigir a questão das linhas, tá? Ele colocou a letra A, e aí nós colocamos letra A, B, C e D, só para isso. Modificativa que apresento apenas para fins de adequação redacional. E parabenizar o deputado Volney, porque os autistas merecem esse benefício. Pela aprovação, senhor presidente. Projeto de lei 188/2024, de autoria do deputado Volney Weber, que acrescenta o inciso 5º no artigo 24 da Lei 17.292, de 2017. Sob a relatoria do deputado Tiago Zilli, apresentou o voto pela aprovação com emenda modificativa, o qual coloco em discussão. Com a palavra, o deputado Volney. Muito bem, senhor presidente, quero primeiramente agradecer aqui a sensibilidade do nobre colega deputado Tiago Zilli pelo seu relatório favorável. Projeto esse que vem ao encontro aí da pessoa com transtorno de espectro autista. E ele simplesmente dá a oportunidade de um tempo adicional de 1 hora para a realização de provas em concursos, tanto de vestibulares, de processos seletivos e também de exames necessários à habilitação para conduzir veículos automotores. Então essas pessoas, elas com certeza têm uma dificuldade maior, porém são capacitadas a exercer funções na sociedade, mas precisam de um tempo maior para exercer ali a sua prova, no momento aí do concurso, do vestibular, ou então de buscar aí a sua habilitação para conduzir veículos. Então o pedido aqui, a contemplação do projeto é de mais 1 hora de aditivo aí nesses processos de provas e seletivos. Então, muito obrigado, deputado, e conto aqui com o apoio dos nobres colegas também para a aprovação desse projeto tão importante para as nossas pessoas, que temos hoje no nosso país mais de 6 milhões de pessoas na nossa sociedade com o transtorno do espectro autista, e que elas possam ser beneficiadas com mais 1 hora de tempo aí nas provas, nos concursos e realizações de processo seletivo e também da habilitação da carteira de motorista. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais que discutir, em votação, os deputados que aprovem. Deputado Lucas Neves substitui o deputado Pepe Colasso de forma interina para que a gente possa votar. Concluir. Não pode? Então vamos esperar. O deputado Napoleão Bernardes foi no toalete. Deputado Mário vai substituir o deputado Napoleão na votação desse projeto? Não, chegaram aqui já. Continua em discussão, não havendo mais que queira discutir, coloco em votação os deputados que aprovam permaneçam com 5 votos. Está aprovado o referido projeto. E o último projeto é o projeto de lei 0152/2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, que acrescenta
o inciso 4º ao artigo 35 da Lei 18.674, de 2 de agosto de 2023. Um breve relatório é sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. A proposta legislativa em síntese busca alterar a LDO de 2024 a fim de viabilizar a transferências de recursos via emendas parlamentares para hospitais filantrópicos, bem como associações de pais e amigos excepcionais, APAES, tendo sido propostas 2 emendas parlamentares modificativas de autoria dos deputados Eberson Stein e Matheus Cadurim, respectivamente, para incluir as associações de amigos autistas, AMA, Rede Feminina de Combate ao Câncer e entidades com certificados SEBAS, certificados de entidade beneficente de assistente social, possibilitando que esses repasses sejam realizados sem necessidade de celebração de convênio ou de instrumento congênere, mediante transferência especial. Diante da sua relevância do tema, requeremos o encaminhamento às diligências das Secretarias da Fazenda, Secretaria da Saúde, Controladoria Geral do Estado e Procuradoria Geral do Estado, senhor presidente. Não entrando no mérito, até porque todo mundo aqui é a favor de fazer as transferências para as entidades, mas como a nossa Constituição só permite fazer a transferência para municípios, no artigo 123 da nossa Constituição, não prevendo a alteração para a LDO, eu sou obrigado contra a vontade, porque o projeto é de extrema importância, mas pela inconstitucionalidade e pela rejeição do projeto, senhor presidente. Projeto de Lei 152/2024, de autoria do deputado Neudi Sareto, que acrescenta o inciso 4º ao artigo 35 da Lei 18.674 de 23. Parecer e voto, deputado Thiago Ziller, pela rejeição do referido projeto, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que rejeitam o projeto permaneçam como se encontra. Está rejeitado junto à CCJ. Agradecer ao deputado Thiago Ziller e passa a palavra para o deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, nobres colegas deputados, deputadas. Inicialmente eu peço licença aqui e trago para votação em bloco, senhor presidente, dos PLs que requeiro diligência. Os PLs é o 326/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que institui o Programa de Saúde Mental de Prevenção da Depressão e do Suicídio para fornecer atendimento psicológico voltado ao país, responsável pelos legais e cuidadores de pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Santa Catarina. O qual eu solicito diligência da Secretaria de Estado de Saúde e Procuradoria Geral do Estado. Também o PL 423/2024, de autoria do deputado Altair Silva, que denomina Adélio Mars, o trecho da rodovia estadual SC 163 entre os municípios de Iporã do Oeste e Itapiranga, que solicito aqui diligência à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, pedindo a declaração de denominação de bens públicos. Também o PL 471/2024, de autoria do deputado Lunelli, que dispõe sobre a apresentação pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de relatório atualizado quadrimestral com as informações dos indicadores de evolução e situação das obras nas rodovias estaduais e adota outras providências, o qual solicita diligência à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e Procuradoria Geral do Estado. Também é o PL 472/2024, de autoria do deputado Camilo Martins, que institui a política estadual de enfrentamento à doença de Alzheimer e outras demências no Estado de Santa Catarina e da outras providências, o qual solicita diligência à Secretaria de Estado da Saúde e Procuradoria Geral do Estado. E o 473/2023, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre o programa de estímulo ao serviço militar voluntário para jovens estudantes do Estado de Santa Catarina, que solicito diligência à Secretaria de Estado da Educação, Procuradoria Geral do Estado. Todos esses projetos, senhor presidente, o 326, 423, 471, 472, 473, todos de 2024, eu solicito e requeiro diligências. Vou pedir licença aos nobres para, também vou colocar em discussão, em votação em bloco, PL
PL 326/2024, PL 423/2024, PL 471/24, PL 472/2024 e o PL 473/2024. Todos os projetos de lei em discussão são pedidos de diligências do relator Vonei Weber, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação em bloco, coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem contos e encontros. Está aprovado todos os projetos citados, o pedido de diligência junto à CCJ. Muito bem. Dando continuidade, a PL 181/2024, de autoria da deputada Paulinha, e que aqui, senhor presidente, devido ao adiantamento da hora, eu peço para que fique pautado para a próxima reunião desta comissão. Que retiramos de pauta. De acordo, deputado. PL 434/2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara utilidade pública a Associação Concordiense de Futsal, de Concórdia, e altera o anexo único da lei de número 18.278/2021. O voto é pela admissibilidade dessa comissão, pois apresentou toda a documentação exigida para ser declarada de utilidade pública. Admissibilidade, senhor presidente. PL 434/2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara utilidade pública a Associação Concordiense de Futsal de Concórdia. Sob a relatoria do deputado Vonei Weber, apresentou o voto pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovem, permaneçam como se consta. Está aprovado. Agradecer a presença do deputado federal Rafael Pezente junto ao nosso plenário. Seja sempre bem-vindo, amigo. Muito bem. Quanto ao PL 435/2024, de autoria do governador do Estado, que altera a lei de número 16.465/2014, que institui retribuições financeiras por desempenho de atividades finalísticas, dispõe sobre a gratificação de desempenho e produtividade médica, GDPM, institui gratificação especial, altera o artigo 7º da lei de número 11.496/2000 e estabelece outras providências. Passo ao breve relatório e voto. Em síntese, o projeto de lei modifica a lei de número 16.465/2014, que regulamenta retribuições financeiras por desempenho em atividades específicas, especialmente ligadas ao desempenho das atividades finalísticas, e nos seus artigos dispõe: primeiro, inclusão de retribuição em metrologia, acrescenta o artigo 6C. Institui a retribuição financeira por desempenho de atividade de gestão em metrologia para servidores do Instituto de Metrologia de Santa Catarina e Metro Santa Catarina. Segundo, inclui o artigo 6C no artigo que trata da revisão do valor da gratificação, o artigo 8º da lei de número 16.465, e altera para incluir a previsão da retribuição financeira aos servidores do IMET Santa Catarina. Terceiro, fonte dos recursos, determina que as despesas decorrentes desse projeto sejam custeadas pelas dotações orçamentárias do IMET Santa Catarina. Quarto, autorização de ajustes orçamentários. Autoriza o governador a ajustar a lei orçamentária anual de 2025 e o plano plurianual 24-27 para assegurar os recursos necessários. Quinto, vigência. A lei entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2025. O projeto de lei vem instruído com a documentação necessária exigida por lei, e quanto aos aspectos regimentais a serem observados por essa comissão, não vislumbrei nenhum impedimento à sua tramitação. Cabe ainda esclarecer de que foi extraído da exposição de motivos do projeto de lei, infelizmente, o IMET Santa Catarina possui hoje um dos piores salários dentre os 26 órgãos da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade. Isso não combina com Santa Catarina. Essa situação de baixos salários faz com que o IMET Santa Catarina não consiga reter seus servidores. Desde que foi criado em 2005, o Instituto já perdeu mais de 20% da sua força de trabalho. Sendo assim, muitas vezes tendo morosidade nos trabalhos e não entregando um serviço efetivo de verdade à sociedade, uma vez que o nosso Estado de Santa Catarina ele é pujante e crescente, e cada vez mais ele exige o trabalho do IMET para autorizar as liberações aí
das nossas atividades catarinenses, dos nossos empreendedores. Então, sendo assim, tanto na fiscalização quanto na autorização e liberação de novos negócios, precisamos desses servidores. E hoje temos aí uma perca já de 20% da sua força de trabalho. Então, sendo assim, senhor presidente, nobres colegas deputados, eu voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do PL 435/2024. PL 435/2024, de autoria do governador do Estado, que altera a Lei 16.465/2014, que institui retribuições financeiras por desempenho de atividades finalísticas, dispõe sobre a gratificação de desempenho e produtividade médica, institui gratificação especial e altera o artigo 7º da Lei 11.496 de 2000, estabelece outras providências. Sob a relatoria do deputado Volney Weber, apresentou o relatório e voto pela aprovação da matéria, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado junto à CCJ o PL 435/2024. Pela ordem, senhor presidente. Era isso. Deputado Napoleão. Presidente, só aproveitar aqui o ensejo, com a permissão dos demais colegas, para destacar que a presença aqui entre nós dos acadêmicos de Direito da Uniaselv de Indaial. Eles estão acompanhados da professora de Direito do Trabalho, Josi, Sandro Becker, que é o coordenador de comunicação da Prefeitura de Indaial e também é formando do curso de Direito. Então, os alunos de Direito da Uniaselv de Indaial estão aqui presentes exatamente no momento importante que é a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aqui se discute a questão da constitucionalidade, da legalidade dos projetos de lei que tramitam pela Assembleia Legislativa. E vocês estão num momento muito oportuno aqui entre nós, porque logo na sequência haverá aqui uma reunião conjunta de 3 comissões permanentes importantes, a própria Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa e a Comissão de Trabalho e Serviço Público, para analisar uma proposta de emenda à Constituição, que tem a ver com todos os municípios de Santa Catarina e também de Indaial, para permitir a instituição de um chamado convênio simplificado, para que os municípios possam receber recursos de um modo mais direto, mais efetivo. Então, senhor presidente, tomei a liberdade, né, de anunciar aqui a presença desses alunos entre nós, são formandos aí da área do direito e vão testemunhar o acompanhamento hoje exatamente de uma reunião que trata de uma proposta de emenda à Constituição que vai contribuir sobremaneira para todos os municípios de Santa Catarina, inclusive Indaial, que será muito beneficiada com esse novo modelo jurídico que nós vamos apreciar daqui a pouquinho, após a reunião aqui da Comissão de Constituição. Todos bem-vindos, portanto. Sejam sempre bem-vindos a essa casa, os alunos de Direito da cidade de Indaial. Agradecer ao deputado Volney Weber pela reitoria dos seus projetos e agora vou relatar meus 3 projetos pautados e após teremos a reunião conjunta. Lembrando que nós, da CCJ, tínhamos o acordo para suspender a reunião em respeito aos nobres colegas às 11 horas, porém houve uma modificação no projeto, ainda não está pronto os relatórios e votos dos projetos anteriores, então a culpa não é dessa comissão. Projeto de Lei Complementar 006/2024, de autoria do deputado Oscar Gutz, que acresce o artigo 14A à Lei Complementar 831 de 2023, com o fim de assegurar à pessoa com deficiência o direito de se inscrever no programa Universidade Gratuita e Igualdade de Condições com os demais candidatos. Eu ia reiterar pedido de diligência à Casa Civil e ontem a Casa Civil trouxe a diligência, então eu estou retirando esse projeto de pauta para analisar as manifestações do governo que me trouxeram, parece que é contrário a esse projeto, mas nós vamos fazer uma análise mais aprofundada, junto com a minha assessoria, para depois trazer a discussão a essa comissão, por isso estou retirando de pauta. E tem mais 2 projetos, que é o PL 394/2024, de autoria do Governo do Estado, que institui a Comissão Especial de Examinadores de Trânsito e estabelece outras providências. Esse projeto tem como objetivo principal a presente proposição legislativa é a criação de uma comissão específica para a realização de exames práticos de direção veicular. De acordo com o artigo 2º, essa Comissão Especial de Examinadores de Trânsito será composta por profissionais designados pelo presidente DETRAN, podendo incluir tanto servidores públicos como com vínculo ativo e inativos da administração pública. O artigo 4º relata que os membros da comissão terão responsabilidade de aplicar os exames práticos de direção veicular, observando os horários definidos pelo presidente do DETRAN, vedada a aplicação de exames durante o horário de expediente administrativo ou regulado de serviço dos servidores públicos envolvidos.
No seu turno, no artigo 5º, dispõe que os examinadores terão direito a receber um jeton no valor de R$ 7,00 por cada exame realizado. Esse jeton será de caráter indenizatório e não será incorporado aos vencimentos dos servidores, sendo cumulativo em outras indenizações, desde que respeitadas as regras expostas pela lei. O projeto em discussão, no seu artigo 6º, dispõe que cada examinador poderá realizar em até 20 exames por dia, com a possibilidade de aumentar ou diminuir esse número em casos excepcionais mediante decisão fundamentada pelo presidente do DETRAN. O artigo 8º estabelece que a atividade dos examinadores será supervisionada pelo Corregedoria do DETRAN, que terá competência de julgar as condutas disciplinares dos membros desta comissão. Quanto ao aspecto das despesas decorrentes da implementação da lei pretendida, itens que correrão por orçamento próprio do DETRAN, autorização para adequações necessárias na lei de orçamentária anual e no plano plurianual. Por fim, no artigo 11, prevê que a lei decorre da presente proposição entregará em vigor na data de sua publicação. Posteriormente, o chefe do Executivo Estadual apresentou uma emenda modificativa a esta casa com o objetivo de alterar o artigo 2º e altera a forma de designação dos examinadores de trânsito, os quais deverão ser designados não mais pelo presidente do DETRAN, e sim pelo governador do estado de Santa Catarina. Então, o projeto veio instruído com processo administrativo junto ao DETRAN, que tramitou ao Poder Executivo e agora sendo deferido pelo grupo gestor. Esse é o meu relatório. Sobre o voto, analisando esse projeto, ele preencheu todos os requisitos legais e constitucionais da juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa e também referente à emenda modificativa, eu entendo que ele merece ser acolhido. Diante disso, no âmbito desta comissão, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei 394 com a emenda modificativa apresentada pelo próprio governador do estado de Santa Catarina. Esse é o meu relatório e voto, o qual eu coloco em discussão. Pedido de vistas em gabinete. Vistas concedidas ao deputado Volney Weber. Por fim, projeto de lei 398/2024, de autoria do governo do estado, que altera o artigo 3º e 4º da lei 17.801 de 2019, que institui o Fundo Estadual de Segurança Pública e estabelece outras providências. De acordo com a exposição dos motivos, esse projeto, firmado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, a principal mudança é a criação de um novo Conselho Gestor, que será composto por membros definidos em decreto do governador, substituindo o antigo Colegiado Superior de Segurança Pública. Além disso, o projeto estabelece que, no mínimo, 5% dos recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública deve ser destinado às ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Nesse sentido, as alterações têm por objetivo adaptar a legislação à nova estrutura da organização do Estado, que recriou a Secretaria de Segurança Pública em substituição ao antigo Colegiado Superior e Perícia Oficial. Compõe a documentação, os documentação instrutória, manifestação de todos os 4 poderes da corporação. Essa matéria foi lida no expediente e está apta à votação. Esse é o relatório. Com relação ao voto, a Constituição e Constituição e Justiça cabe analisar as matérias, seus aspectos de regimentalidade, constitucionalidade, legalidade, judicialidade, regimentalidade e técnica legislativa. Todos esses estão de acordo e eu voto pela admissibilidade da continuação da tramitação deste projeto junto à Comissão de Constituição e Justiça e pela aprovação do projeto 398. Esse é o meu relatório e voto que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Agradeço aos nobres colegas deputados, não havendo mais nada a tratar junto a esta comissão, encerro a presente, marcando a próxima, a comissão que já está marcada com a reunião conjunta das 3 comissões. Muito obrigado, agradeço a todos que nos acompanharam pela a TVA, às nossas mídias digitais e às pessoas presentes nesta manhã. Está encerrados os trabalhos desta comissão.